Segundo Samuel, capítulo 9, disse assim: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no e viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para eu use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há o filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E aonde está? Perguntou o rei. Ziba lhes respondeu: Está na casa de Maí, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazer-o de Lodebar, da casa de Maí, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aí teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão e coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o farei. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mir. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Pai amado, em nome de Jesus, nós lemos a palavra do Senhor e agora nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor possa falar o nosso oração. Fique à vontade no nosso meio. O Senhor sonda as orações, o Senhor sabe da necessidade de cada uma, começar da minha. Por isso eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa me usar com poder e graça e falar através de mim ao meu oração e ao oração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Gente, neste capítulo, nós encontramos a belíssima história da graça manifestada através do rei Davi a Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete era neto do rei Saul. Ele era filho de Jonathan, amigo de Davi. E o texto diz que ele estava morando em uma cidade chamada Lodebar. Lodebar significa lugar esquecido, símbolo de isolamento, de limitação, de vergonha, de afastamento das promessas de Deus. E assim como Mefibosete, muitos cristãos têm vivido em Lodebar, emocional, espiritual e até relacional, mesmo estando dentro da igreja, mesmo sendo salvos. E essa mensagem, ela é um convite à reflexão para o povo de Deus, mais diretamente para o povo de Deus, para a gente refletir sobre essa mensagem e se tem uma área da nossa vida e nós ainda estamos presos em Lodebar. Lodebar, sem pasto, significa sem pasto, sem palavra. E o título da nossa mensagem é: Lodebar não é o seu lugar. Lodebar não é o seu lugar. O texto, capítulo 9, o versículo 1 ao versículo 5, o texto ele nos mostra e a graça de Deus nos procura. Gente, nós somos alcançados não porque nós merecemos ou porque nós fizemos algo de bom para e merecêssemos.
mas nós somos alcançados. O Mefibosete foi alcançado ali por Davi, chamado para a mesa do rei. Nós somos alcançados pela graça de Deus, porque a graça de Deus nos procura. Versículo 1 diz assim: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Davi, e ele está representando a oração de Deus. Davi está chamando Mefibosete para perto dele. Ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Mefibosete era filho de um rei, e se a gente fosse olhar a cultura oriental, a cultura da época, todas as vezes que um rei assumia, ele matava todos os parentes da dinastia do outro rei, a não ser quando passava daquele rei para um filho. Mas no caso de Saul e Davi, e não tinha nada a ver de parentesco, matava todos da família. E ao invés de Davi mandar matar Mefibosete, quando fica sabendo que Mefibosete estava vivo, Davi o chama para perto de si, para perto dele, para perto da mesa. Assim é Deus conosco. Nós merecemos a condenação, mas se a gente for analisar, Davi chama Mefibosete para perto dele pela aliança. Aos capítulos anteriores mostra, e Davi fez uma aliança com Jonatas. Quando Jonatas ainda era vivo, ali amigo dele, eles fizeram uma aliança um com o outro, dizendo: olha, se eu morrer primeiro, você vai cuidar dos meus familiares. E o outro disse a mesma coisa. Jonatas morre na guerra. Davi lembra da promessa, lembra da aliança que ele havia feito, e ele manda chamar Mefibosete para cuidar de Mefibosete. Mefibosete estava aleijado, nós lemos um texto, ele disse que tinha as 2 pernas aleijadas. E ainda no livro de 2 Samuel, no capítulo 4, versículo 4, diz que ele, com 5 anos de idade, quando Davi foi eleito, quando Davi começou a reinar, todos os parentes de Saul fugiram por causa dessa cultura oriental que tinha de matar, todos da anistia, né, todos do outro reino. E nessa fuga, nessa corrida, a mulher que cuidava, a senhora que cuidava de Mefibosete, deixou ele aí e quebrou as 2 pernas. Então ele era um homem, e se a gente fosse olhar humanamente falando, não tinha valor. Não servia para guerra, não servia para lugar nenhum. Mas pela aliança feita com Jonathan, Davi manda chamar. Davi o traz para perto de si. E assim é Deus conosco. Pela aliança feita com seu Filho, Jesus, na cruz do Calvário, Deus sempre nos chama para perto dele. Há sempre um espaço na mesa do rei para os filhos de Deus. Mefibosete está esquecido, aleijado e escondido em Lodebar. Era cidade de esquecimento, cidade de escassez, cidade de humilhação, cidade de abandono. Mas mesmo quando nós nos escondemos nas feridas, nos complexos, nas coisas passadas, nos erros e já cometemos na vida, a graça de Deus nos alcança. Deus não olha o que nós já fizemos. Quando nós entregamos nossa oração a Cristo, quando nós o aceitamos como o único e suficiente Salvador da nossa vida, o que passou, passou. E tem muitos cristãos ainda vivendo do passado, preocupado com o que já fez, sendo que a Bíblia diz que nós somos nova criatura. E as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Muitos se escondem de Deus, muitos crentes na igreja se escondem de Deus emocionalmente, afetivamente, espiritualmente, vivem na fé, mas com oração exilado. E a pergunta é: você tem se escondido em Lodebar da vergonha do passado? E passou, passou. Você é nova criatura. Você tem se escondido em Lodebar do medo de não ser aceito?
Jesus disse: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde a mim do jeito que está. Então nós não devemos ficar escondidos em Lodebar, o medo do nosso passado, o medo de coisas que nós já fizemos, da sensação de ser inútil para Deus. Às vezes a gente não trabalha na obra, às vezes a gente não se coloca à disposição para trabalhar na obra, e a gente se sente inútil. Eu vou fazer o quê? Vem do jeito que está, meu irmão. É Deus que nos capacita. Vem do jeito que está. Se proponha a servir na asa de Deus, se envolva mais com o trabalho da obra do Senhor. O versículo 6 ao versículo 8 diz: e Lodebar é o lugar onde a identidade é perdida. Olha o que diz o versículo 8: quem é teu servo para tu olhares para um morto como eu? Mefibosete se sentia indigno, ele se sentia como um morto. Ele estava aleijado, mas a sua maior paralisia era interna. Ele não se via como alguém digno de um favor real. E muitos de nós às vezes vivemos assim, em Lodebar, preso no emocional, mesmo sendo filhos do rei, não se sentem dignos de viverem como filhos e se anulam. Precisamos viver na presença de Deus como filhos de Deus. E como você tem se visto? Como você tem se visto quando você se olha no espelho? Às vezes a pessoa é salva, mas ainda há um discurso interno de derrota, de inferioridade, de fracasso. Isso é viver em Lodebar. Quantas vezes a gente vive angustiado, se sentindo derrotado, sendo que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando a gente vive se sentindo derrotado, sentindo fracassado, sentindo que a gente não consegue fazer, e a gente não presta, e a gente não serve para nada, isso é viver em Lodebar. Isso é viver em local de angústia. E nós somos nova criatura. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos andar olhando para frente, olhando para Cristo. Examine como se tem enxergado. Você vive como um filho do rei? Ou como alguém se sente indigno de estar na presença de Deus? Às vezes a gente vem na igreja e a gente não se entrega totalmente a Deus, e a gente se sente indigno de estar na igreja. Gente, o lugar para a gente estar é um hospital. É um hospital. Nós devemos vir sim na igreja, nos derramar, nos entregar diante do Senhor, a nossa oração diante de Deus. O versículo 9 ao versículo 11 diz assim: o rei tem uma nova realidade para você. Olha o que diz o versículo 10: comerá pão sempre à minha mesa. Davi não olhou para as falhas de Mefibosete. Davi simplesmente o chamou, ele veio, com medo, certamente de ser morto, porque era normal, né? Como eu disse, e o rei ia assumir, matasse, mas ele veio, e quando ele veio, ele foi surpreendido. Ao invés de receber uma sentença de morte, ele recebeu um abraço, certamente um beijo, e foi tratado como um filho. Às vezes nós ficamos com receio de vir à casa de Deus, de nos entregar totalmente ao Senhor, por coisas que nós já fizemos. E tudo que Deus é de mim, de você, é uma entrega total. E a gente se entregar totalmente ao Senhor. Examine como se tem exagerado. Às vezes a gente tem exagerado bastante. E a gente não se entrega totalmente a Deus. Davi não apenas o acolhe, mas o reposiciona, devolvendo a ele a herança, a dignidade e o lugar na mesa. Ele havia perdido a dignidade. Lembre, ele era neto do rei, era filho do príncipe. Então, até os seus 5 anos de idade, ele estava acostumado a sentar à mesa do rei. Ele havia perdido isso. E Davi o devolve para ele a sua dignidade.
Em Cristo, nós temos mais e o perdão. Temos restauração, temos herança, temos comunhão e dignidade e nos são devolvidas. Você vive como alguém e tem acesso à mesa do rei? Ou ainda vive como alguém e não pode desfrutar das promessas de Deus? Muitos cristãos vivendo preocupados com o futuro. Gente, a Bíblia diz que o amanhã não nos pertence. Basta o mal de cada dia. E muitos cristãos conhecem a palavra, conhecem as promessas de Deus, e às vezes uma ansiedade enorme e não consegue dormir, preocupado com o amanhã. Nós precisamos confiar mais nesse Deus, preocupado com o sustento. A palavra de Deus diz que os pardais estão aí, ó, Deus não deixa faltar nada para eles. Água, comida, Deus providencia para os pardais, quanto mais para nós. Preocupado com o amanhã, a Bíblia diz, e nem Salomão se vestiu como a folha, ela flor e nasce hoje, amanhã está murcha. E a gente é preocupado com o amanhã. Há um lugar na mesa para você, meu irmão. Há um lugar na mesa. Cristo veio, Cristo nos deu muito mais que o perdão. Ele nos deu um lugar na mesa para cearmos com Ele. Nós precisamos investir na nossa vida espiritual. O que está te impedindo de viver a plenitude da vida com Deus? Porque ainda aceita viver em ascesa emocional, ascesa espiritual e relacional? Parece, e a gente está falando aí para pessoas que não são, assim, como se esse texto foi para pessoas que não conhecessem a Deus. Não, mas é dentro da própria igreja. São pessoas que nasceram na igreja, crescem na igreja. E às vezes uma ansiedade descontrolada. Não se entrega totalmente, não confia totalmente em Deus. Há um espaço, há um lugar na mesa para você, meu irmão. Não se preocupe, se entregue, confie, descanse. O versículo 13 diz assim, mesmo ainda aleijado, olha, e morava em Jerusalém, comia sempre à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Ou seja, esse versículo está dizendo, e mesmo sendo aleijado, mesmo ainda aleijado, ele permanecia na mesa do rei. A deficiência de Mefibosete não foi removida, mas agora ele estava na presença do rei, uma nova identidade, uma provisão constante. Às vezes a gente tem determinada deficiência, seja física, às vezes isso não vai ser removido, mas nós teremos uma nova identidade, onde nós nos entregamos totalmente ao Senhor e confiamos no Senhor. Deus não precisa que você seja perfeito para te usar, apenas disponível. Eu vou repetir. Deus não precisa que você seja perfeito para Ele te usar, apenas disponível. Tantos setores na casa de Deus, e Deus é te usar. Mas eu não sei fazer nada. Você sabe limpar um chão? Tem lugar para você. Você sabe trocar a fralda de um bebê? Tem lugar para você. Você sabe conduzir uma criança até o banheiro para a professora ali dando aula e a criança não pode sair sozinha? Tem lugar para você. Você sabe dar uma aulinha? Tem lugar para você. Você sabe ali na porta tomando conta? Tem lugar para você. Tem lugar para você na mesa do rei. Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas disponíveis. É perfeito, só existe um, e é Jesus. O lugar à mesa é para os filhos, não para os perfeitos. Então venha do jeito que você está. Sirva na obra do Senhor do jeito que você está. Você é filho. Você não é criatura.
partir do momento e do dia que você entregou sua vida a Cristo, você deixou de ser criatura e você se tornou filho de Deus. Há lugar para você na mesa do Rei. Você tem deixado as suas limitações te afastarem da obra de Deus? Muitos têm deixado. Eu tenho essa limitação. Eu não vou me oferecer por causa disso. Não. Não deixe suas limitações te afastar da obra de Deus, não. Há espaço para você ir. Há espaço. Muitos não se envolvem na igreja, não assumem responsabilidades, dizendo: não sou capaz. Lembre-se, apacita é o Rei. É Deus que te apacita. É Deus que te apacita. Não se limite a dizer: não vou servir, porque eu não tenho onde. É Deus que vai te apacitar. E Deus não pega só pessoas: eu preciso ser perfeito para. Não, perfeito você não vai ser nunca. Perfeito só existe um, é Jesus. Apenas venha. Quais desculpas você tem dado para não estar mais perto de Deus, ou mais ativo no reino de Deus? Quais são as desculpas? Eu não sirvo mais. Serve, meu irmão, serve. Vamos ver alguns personagens que Deus chamou e Deus mudou quando veio para perto dele, onde se assentou na mesa do rei. Jacó era trapaceiro. Mas quando ele se assentou na mesa do rei, quando ele teve um encontro real com Deus, ele mudou Israel. Houve uma mudança radical. Mas o segredo da mudança foi estar na mesa do rei. Pedro, todo nervosinho. E Deus o usou de tal forma. E a Bíblia diz que ele curou enfermos, o nome de Jesus, ressuscitou mortos, o nome de Jesus. Davi foi infiel, mas no dia ele chegou na mesa do rei, ele passou a ser um homem segundo a oração de Deus. Vida transformada. Noé se embriagou, mas teve vida transformada quando se apresentou na mesa do rei. Jonas desobedeceu a Deus. Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis, mas depois ele se arrependeu e Deus o usou. Ele pregou para os ninivitas e a Bíblia diz que toda a cidade se converteu ao Senhor. O segredo é a gente se apresentar do jeito que a gente está. Paulo era um assassino. Paulo perseguia os cristãos, mandava matar os cristãos. E no dia ele teve encontro com Cristo, no dia ele se apresentou na mesa do rei, Paulo passou a ser o maior pregador e já existiu depois de Jesus. Gideão estava inseguro, mas quando ele se apresentou na mesa do rei, ele lutou com apenas 300 homens, ele lutou contra aproximadamente 135 mil homens. O segredo é se apresentar na mesa do rei. Elias era depressivo, se apresentou na mesa do rei, foi um dos maiores profetas. Abraão era velho, se apresentou na mesa do rei, pai de uma grande nação. Lázaro estava morto. Onde se apresentou na mesa do rei, teve encontro ali um rei, um Deus. Lázaro foi usado ainda como testemunho do que Deus havia feito na vida dele. Deus não escolhe ninguém pelas qualidades, é Ele em qualifica. Então, se você até hoje tem frequentado a igreja e você não tem se apresentado para trabalhar na obra, porque você não se sente qualificado, eu quero te dizer, meu irmão, apenas se apresente e é Deus que te qualifica. Apenas se apresente e é Deus que te qualifica. Você não é perfeito, porém Deus pode te capacitar para um chamado extraordinário. Você não tem ideia do que Deus pode fazer através da sua vida quando você se colocar diante de Deus.
a disposição de servir na obra de Deus. É pela graça. Mefibosete foi chamado pela graça, pela aliança que Davi havia feito com Jônatan. E nós, pela graça, pela aliança, e Deus tem Cristo, seu Filho, na cruz. É pela graça que nós somos chamados. Isso é graça de Deus. Isso é bondade do Senhor. Como está seu relacionamento, meu irmão, dentro de casa? É um reflexo de Lodebar dentro da sua casa, às vezes do seu relacionamento conjugal, do seu relacionamento com seu esposo, sua esposa. Vocês não têm conseguido ter um casamento abençoado, exemplo, como Deus é para mim e para você, porque tem tido um reflexo de Lodebar dentro de sua casa, ou seja, de lugar de dor, de lugar de sofrimento, lugar de esquecimento, de angústia, de solidão. Nós precisamos aprender a nos relacionar melhor. A nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. Nosso relacionamento com nossos filhos, nosso relacionamento com nossos cônjuges, relacionamento com os nossos amigos, relacionamento com os irmãos da igreja. Ou nós temos sido crentes só aí dentro, e às vezes lá fora, relacionamento com os colegas de trabalho, as pessoas nem conseguem ver que a gente é cristão. Há um lugar na mesa para você. Há um lugar na mesa para mim e para você. Você realmente crê que Deus é e você viva uma vida abundante? Ou tem aceitado migalhas espirituais por acreditar e não merece mais? Às vezes a gente tem vivido na igreja anos e anos e tem espiritualmente se alimentado de migalhas, onde nós deveríamos debruçar na palavra, joelho no chão, buscar mais do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que queiram ter mais intimidade com Ele. E pela graça, assim como Davi, pela graça chamou Mefibosete à mesa do rei, é pela graça que nós somos chamados, meu irmão. Tão somente pela graça. E hoje, o rei está te chamando para sair de Lodebar. Seja qual a área da sua vida, área emocional, sentimental, de relacionamento, seja qual for a área da sua vida, e tem estado em Lodebar, essa noite, o rei está te chamando para você sair de Lodebar. Lodebar, lugar de medo, de vergonha, de escassez, de trauma, mas Cristo já preparou a mesa. Você só precisa dizer: eu aceito estar na mesa. A mesa foi preparada para você. E às vezes você tem vivido situações de verdadeiro Lodebar dentro da sua vida, do seu trabalho, da sua casa. E tudo, e a palavra de Deus está dizendo para você nessa noite é: sai, abandona Lodebar. Não foi isso que Deus preparou para você. Deus preparou para você, no mínimo, o melhor dessa terra. Venha para Cristo. E você possa falar no seu coração: eu aceito estar na mesa. E continuar ainda com marcas, ainda com limitações, mas agora com uma identidade restaurada. Filho de Deus. Uma dignidade restaurada. E uma comunhão profunda com o Senhor. O nosso Deus. Não apenas brincar de vir na igreja, de fazer parte de uma denominação religiosa, mas realmente de ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo, com intimidade. A lua na mesa do rei,
para você. Vamos fechar os olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus. Palavra simples, mas uma palavra de confronto, desafiadora, aonde nos desafia, meu Deus, a abandonar os Lodebar da nossa vida e viver em todas as áreas da nossa vida ali na presença do Rei, na mesa do Rei. Todas as áreas, Deus, a área conjugal, a área de relacionamento pai com filho, filho com pai, irmão com irmão, no trabalho, na igreja, em todas as áreas da nossa vida, e a gente possa viver o melhor dessa terra, tendo a certeza que o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor está sempre segurando a nossa mão e a gente não está sozinho. Obrigado, Deus, por esse ensinamento que o Senhor nos deu. E o Senhor não olha as nossas imperfeições, assim como ali Davi, indiretamente, mas representando o Senhor, não olhou as imperfeições de Mefibosete para trazê-lo para perto dele, comer na mesa dele todos os dias. Assim é o Senhor. O Senhor nos chama do jeito que nós estamos, mas o Senhor muda aquilo e precisa ser mudado. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos molda ao caráter de Cristo. E é isso que nós precisamos, Deus. Teu caráter de Cristo na nossa vida. Completa, meu Deus, essa palavra no coração de cada um. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.